Dia, meu irmão, minha irmã, paz seja convosco. Mais uma vez estou aqui, graças à bondade do nosso Senhor, que nos escolheu, que me escolheu, e eu sou ungido do Senhor para a glória do nome dele, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. E nesta manhã eu quero trazer algo que o Espírito Santo já colocou há algum tempo no meu coração, e eu creio que tem muitos irmãos que precisam ouvir. Gênesis capítulo 1, verso 1 vai nos dizer: E criou Deus os céus e a terra. E após Deus dizer isso, tem um ponto final. Deus ele criou o céu e a terra, meu irmão, e ponto final. Deus criou o céu e a terra perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas só que o que acontece? Quando vem situações em nossas vidas que começam a dar errado, não foi Deus que fez dar errado não, porque Deus cria tudo perfeito. Então, a Bíblia nos diz, Deus criou os céus e a terra e ponto. Deus criou o céu e a terra perfeito. Deus ele é perfeição, não há outro igual a Deus, não há nada que se compara a Deus. Deus ele é a perfeição pura, meu irmão. Então Deus criou o céu e a terra perfeito. E Gênesis capítulo 1, verso 2 vai nos dizer: E a terra era sem forma e vazia. Meu irmão, se Deus criou o céu e a terra perfeito, por que no capítulo 2 vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia? Simplesmente porque quando Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 fala: No início criou Deus o céu e a terra, tem um ponto final. Deus criou o céu e a terra perfeito. Daquele ponto final, quando inicia o capítulo 2, há um espaçamento de tempo. Porque a Bíblia vai nos dizer que um dia para Deus é como se fosse um ano e um ano é como se fosse um dia. Então o tempo é de Deus. Um dia para Deus pode ser 1000 anos também, 1000 anos pode ser um dia. O tempo pertence a Deus. Então quando inicia o capítulo 2, Deus ele já havia criado os anjos e suas hierarquias. E nisso, Deus já havia criado Chamael, que é Satanás, o diabo que nós conhecemos, que é conhecido como hoje como diabo. E Deus criou ele perfeito também. Deus o criou para louvar, para adorá-lo. Só que a soberba de Samariel foi tão grande que ele quis ser maior do que o nosso Deus, maior do que o seu Criador. E isso fez com que Deus enviasse o arcanjo Miguel para travar uma batalha contra Satanás e derrubá-lo. Então, o arcanjo Miguel ele vence a batalha e derruba, e Deus expulsa Satanás do céu, faz com que ele caia na terra. E a queda de Satanás ela foi tão grande que destrói tudo o que havia e deixa a terra sem forma e vazia. É por isso que no verso 2 vai nos dizer que a terra é sem forma e vazia. O que deixou a terra sem forma e vazia foi a queda de Satanás. E o que eu aprendo com essa passagem? Eu aprendo que não importa a posição que eu tô, eu nunca vou ser maior que Deus. Nada nem ninguém vai ser maior do que Deus, que Deus é o nosso Criador. E o que vencer o Criador? O Criador é aquele que cria tudo. Então, se Deus criou, não tem como a criação ser maior do que o seu Criador. Só que a soberba no coração de Satanás fez ele achar que era maior do que Deus. Então a queda dele deixa a terra sem forma e vazia. Eu aprendo também que devemos respeitar as hierarquias. Não importa a sua posição, não importa a minha posição, nós devemos respeitar hierarquia.
Nós devemos respeitar aquela autoridade que foi constituída acima de nós. Independente se ela faz certo ou errado, ela é uma autoridade acima de você. Você deve respeito. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Se toda autoridade foi constituída por Deus, o seu pastor, a sua pastora, está ocupando essa posição porque foi Deus que colocou ele lá, meu irmão. Respeite a vontade de Deus. Respeite a vontade de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Não cabe a mim, não cabe a você querer tomar decisões pelo nosso pastor. Porque a visão dele vai além da nossa, porque ele é uma autoridade, foi Deus que colocou ele lá. Então, o nosso dever é auxiliar, é ajudar. Tudo que for colocado em nossas mãos devemos fazer com excelência, para Deus. Porque Deus requer o nosso melhor. E se nós vier por um dia criar uma soberba em nosso coração, querendo ser maior do que aquela autoridade que está acima de nós, querer ser maior do que o nosso pastor, querer ser maior do que o nosso líder, visando o lugar dele, certamente a nossa queda será grande. Assim como foi a queda de Satanás quando quis ser maior do que Deus. Então, meu irmão, respeite a autoridade para que você não venha cair. Seja submisso. Se o seu pastor te pedir para fazer algo, você pode não concordar. Mas fica para você, não sai espalhando, denegrindo a imagem do seu pastor, porque é ele que tem dobrado os joelhos dele e orado pela sua vida. E se você está de pé, graças à oração do seu pastor, graças à oração da sua pastora. Se você está de pé hoje, você não sabe quantas madrugadas o seu pastor ficou ajoelhado orando por você. Então, respeita a autoridade que foi constituída acima de você. Se seu pastor, a sua pastora te pedir para fazer algo, se você não concorda, faça do mesmo jeito. Porque a visão dele está alinhada à visão de Deus. Porque Deus só coloca como autoridade aquele que é submisso e que entende que ele está embaixo de uma autoridade dos cuidados de alguém. Nós estamos debaixo dos cuidados de Deus e estamos sob a autoridade do nosso pastor. Você respeitando essa hierarquia, tudo que você vier fazer será bem sucedido. Lembre-se de Davi. Saul foi constituído autoridade, era rei, foi ungido rei. Davi teve várias oportunidades de atentar contra a vida de Saul. Mas pelo contrário, ele reconhecia Saul como uma autoridade e falava que ele jamais ia tocar no ungido do Senhor. Jamais ele colocaria a mão no ungido de Deus. Jamais ele levantaria a sua mão contra a vida de Saul, porque Saul ele foi ungido por Deus. E Davi reconhecia essa autoridade que Saul tinha. Mesmo Saul tentando matá-lo, perseguindo e tudo mais, Davi respeitava a autoridade de Saul. Porque Davi sabia que somente Deus que coloca a autoridade, só Deus pode tirar. Então não adianta nós vier almejar o cargo do nosso pastor, não, meu irmão. Porque o pastor, ele está ali para cuidar de você. E ore a Deus para que Deus dê longevidade para o seu pastor, para a sua pastora. Porque não é fácil pastorear. Não é fácil. E o pastoreio, para uma pessoa fazer o pastoreio, tem que ter amor. Amor em fazer a obra. Amor pelas almas. Então, meu irmão, seja submisso. A sua hora vai chegar. Se for para acontecer, vai acontecer. Porque agindo Deus, quem impedirá? Lembre-se que quando Saul morre,
e seu filho Jonas, vai um soldado até Davi informar a Davi o que tinha acontecido, achando que Davi ia ficar feliz, contente, e aquele soldado chega dando risada, festejando a morte de Saul. Davi, ele mata aquele soldado e imediatamente ele rasga as suas vestes e entra de luto, porque ele sabia que Saul era um ungido de Deus. E no momento certo, Deus colocou o reinado nas mãos de Davi. Meu irmão, se for para você assumir uma igreja, se for para você tomar conta de um rebanho, no momento certo, Deus coloca nas suas mãos. Porque, igual eu falei, agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas nós precisamos aprender a sermos submissos. Não falar mal do pastor. Ajudar o pastor. Não denegrir a imagem. E se por um acaso você vê alguém denegrindo a imagem do seu pastor, se você for ver, se o que você for falar vai causar briga, intriga, ore pela vida daquela pessoa. E quando tiver a oportunidade, converse a só com ela. E mostre que nós devemos respeitar e sermos submissos ao nosso pastor. Porque quando nós falamos contra o pastor, independente da sua posição, independente do que o pastor faz ou deixa de fazer, nós atraímos maldição para a nossa vida. Então lembre-se, toda autoridade foi constituída por Deus. E essa é a palavra que Deus tratou no meu coração, o Espírito Santo tratou no meu coração, e eu trouxe para nós. Fique, meu irmão, na santa paz do Senhor, Pai seja convosco, tenha um bom dia, em nome de Jesus.